Boa tarde a todas e a todos. É um prazer novamente ver esse auditório com esses rostos conhecidos, né? Que, como todos nós, tem brilho nos olhos, né? E que, por isso, a mente é oxigenada para que nós possamos se preocupar com o nosso dia a dia profissional e, principalmente, com a nossa vida pessoal. Eu gostaria de registrar aqui a presença da Sônia, nossa líder, incentivadora, e que, com o seu jeito, em 2016, quando nós chegamos aqui, foi uma grande responsável para que nós acreditássemos que o investimento na gestão de pessoas é o caminho para a busca da unidade institucional. Todos nós somos integrantes do Ministério Público, né? Não tem membro, não tem servidor nesses momentos. E hoje nós contamos aqui com a presença do Vicente Cavallari, que foi integrante do Ministério Público por mais de 10 anos, se aposentou há um ano, pouco mais de um ano, professor universitário e especialista na questão de gestão de pessoas sobre vários aspectos e vários dos seus temas. Também gostaria de registrar aqui, para nossa alegria, a presença da Raquel e da Alessandra, que são integrantes do Tribunal de Justiça, mas é da CAPES, né? É a Coordenadoria de Apoio aos Servidores do Tribunal de Justiça. E foi muito interessante, se me permite, na semana passada nós tivemos com uma comitiva em visita à CAPES, no gabinete do desembargador Matias Coutri, para entender um pouquinho de como que estava estruturada essa coordenadoria de apoio aos servidores lá do Tribunal de Justiça. E contei a eles que nós, seguindo a recomendação do Conselho Nacional do MP e até antes disso, orientação do próprio Procurador-Geral, criamos a Política de Gestão Estadual de Pessoas e, junto com ela, instituímos o Comitê de Gestão de Pessoas, do qual a Sônia, a Alessandra e outras pessoas aqui, me perdoem, são integrantes desse comitê. Esse comitê é formado de cerca de 12 a 15 pessoas e que abaixo deles nós temos apenas os temas que são escolhidos para que nós possamos discutir. Através desse comitê de pessoas, nós tomamos atitudes e levamos à frente algumas sugestões que podem parecer pequenas, mas que têm um sentido muito grande de buscar materializar e mostrar para as pessoas que é muito séria essa política de apoio às pessoas, aos integrantes do Ministério Público. Nós temos um planejamento estratégico que foi aprovado para os próximos 6 anos, que ele tem abaixo, na linha dele, vocês podem ver nos elevadores, unidade institucional. Não é possível que uma instituição siga para atingir os seus objetivos se só um grupo de pessoas quiser agir, né? Então, nós temos que dar subsídios, dar capacitação, dar formação e buscar com que essas pessoas ajam. Nessa conversa com o desembargador Matias Coutri, foi muito interessante, que eu brinquei com ele e falei assim: desembargador, a conversa está tão boa aqui, porque vocês avançaram tanto nessa questão de gestão de pessoas, que eu vou confessar para o senhor, eu costumo fazer uma brincadeira com o Tribunal de Justiça. Eu digo lá para o nosso pessoal do Ministério Público: gente, até o Tribunal de Justiça fez isso, nós não vamos fazer? Injustamente, vamos dizer, aumentando a fama de conservadorismo no Tribunal de Justiça. Eu falo muito à vontade porque eu sou filho de desembargador, né? E a gente sempre ouve que o Tribunal de Justiça, às vezes, tem algumas questões que são um pouquinho mais lentas e difíceis de se alcançar. Existem, sim, alguns pontos, mas nessa questão de gestão de pessoas, vocês estão de parabéns. Nós ficamos muito felizes com a possibilidade de troca de informações e com a presença de vocês hoje aqui. Bom, já falei demais. O objetivo da fala é cumprimentar o nosso palestrante, cumprimentar todos vocês e reiterar, em nome do Dr. Ismânio, a nossa profunda disposição de seguir com o Ministério Público unido em torno de todos os seus integrantes capacitados, formados, preparados, com voz e com vez dentro da instituição. Muito obrigado pela atenção, uma boa palestra. Eu peço licença, que em breve eu tenho que me ausentar até para uma reunião com o Procurador-Geral, mas seja sempre bem-vindo, né? Eu digo que tem pessoas que saem das casas e a porta fica fechada, né? A porta está escancarada para você, como diversas outras pessoas aqui que
na verdade, recebem esse convite da instituição, né? Não deixem o Ministério Público mesmo na inatividade. Veja, eu estava brincando com ele, ele falou, tenho 70 anos, 71 anos, tudo. Brinquei com a Sônia, eu falei, como a gente está batendo um bolão, entendeu? Está todo mundo aqui com esse espírito, porque a juventude e o espírito de aprendizado leva a essa leveza, né? Então, seja muito bem-vindo, o Ministério Público é a sua casa, tá? E uma boa palestra para você. Obrigado. Mas ele está funcionando, fica à vontade. Ok. Bom, boa tarde a todos, a todas. Algumas pessoas aqui eu reconheço aqui, né? Eu trabalhei na casa, como o doutor Paulo Sérgio falou, durante 10 anos e pouco. Me aposentei em maio do ano passado e estou seguindo na luta aí, né? Quer dizer, a minha missão de vida pessoal é compartilhar conhecimento, experiência. Faço isso desde os tempos de colégio, sempre dei aula particular, depois lecionei em cursinhos preparatórios, leciono na faculdade até hoje, sou conteudista do SENAC, em cursos de pós-graduação, especialmente à distância. E sou professor do Centro Universitário Uni Santana, já há 13 anos, nas áreas de negócios e engenharia. Minha formação primeira foi engenharia eletrônica, depois eu fiz um curso de administração, bacharel em administração, depois me especializei em marketing e marketing industrial. E mais recentemente, a questão de uns 5 anos, 6 anos atrás, até sob os auspícios do Ministério, tive aí a compreensão do diretor-geral à época e do próprio procurador-geral, e eu fiz, então, o meu mestrado em sistemas de produção no ITA. Muito bem, então eu só tenho a agradecer à casa. Eu saí, como diz o doutor Paulo, deixando a porta aberta, pelo menos da minha parte, né? E tanto que a Sônia me fez um convite no início do ano, quando eu vim fazer a prova de vida aqui, para que eu apresentasse alguma coisa em termos de palestra, algum tipo de contribuição, já que algumas pessoas aqui do Ministério são meus seguidores aí nas redes sociais, né? Eu tenho uma fanpage, no final eu tenho os dados lá, né? Um canal no YouTube, um Instagram, né? E aí essas pessoas falam, tem uns posts legais que o Vicente coloca, tal, não sei o quê, algumas provocações, né? Nada em questão política, mas em termos de gestão. Eu não entro nessa bola dividida aí, porque quem está hoje não está amanhã, então a gente nunca sabe, né? E aí, então, eu aceitei de bom grado a vir aqui compartilhar um pouco de experiência. Eu não colocaria isso como uma palestra, mas, por conta da minha atividade docente, o que eu noto é o seguinte, tem alguns temas que eles não são tratados nos currículos das universidades, né? Um deles é a gestão do tempo. Talvez um dos bens mais preciosos que a gente tem na vida, né? É o tempo, porque o tempo que passa, você não recupera nunca mais, né? E aí, um deles é esse. Eu falei, então vamos lá, assim que houver uma oportunidade, né? Houve um processo aí de seleção de promotor substituto, vagou aqui 13 de junho, eu falei, tá aí, né? Véspera da Copa, da abertura da Copa, então acho que é um bom momento da gente estar vendo o que a gente faz com o nosso tempo. Muito bem. Agora, então eu lançaria aqui uma pergunta para vocês aqui, né? Bom, primeiro, obrigado por vocês terem a paciência e a coragem de assistir aqui durante 45 minutos, 1 hora, alguma apresentação aqui a respeito de um tema como esse.
Mas vamos lá. Com relação ao tempo, quais são as frases que nós mais ouvimos ou falamos no nosso cotidiano? Qual? Tempo é dinheiro. Eu não tenho tempo. Que mais? Vamos dar tempo ao tempo. Aí sim. Hoje não dá. Quem sabe amanhã, né? Quê? Estou ocupado. Percebe, quer dizer, que essa preocupação com o tempo é uma preocupação que não nasce hoje, né? Aliás, há quanto tempo atrás nós podemos remontar essa preocupação? Quando é que nós temos registro de preocupação com relação ao tempo no homem? Quem arrisca aí? Onde é que a gente vai buscar a preocupação? Quando criou o calendário foi criado agora, recentemente, vai dizer assim. O homem das cavernas tinha preocupação com relação ao tempo? Qual preocupação? Quem falou aí comer? Moá. Por que comer? Primeira necessidade, era a sobrevivência, né? Então, se o homem era eminentemente um ser caçador ou colhedor, ele tinha que saber o seguinte: bom, a hora que eu matar esse animal para me alimentar, quando é que eu vou ter um outro animal dessa mesma espécie, tal? Qual é o tempo de reprodução do animal? E a colheita é a mesma coisa, né? Ele colhe hoje um fruto para se alimentar, amanhã não tem mais, tem que esperar a próxima colheita. Agora, qual é o tempo que vai demorar isso? Ele não sabia, mas existe uma preocupação subjacente, né? A própria natureza humana ou a própria condição de ter que sobreviver. Muito bom, então a gente vê que só mudou, né, costuma dizer, só mudou o RG, o endereço, quer dizer, só mudou a data, porque as preocupações continuam. Hoje são de outra ordem, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Muito bem. Agora, já que a preocupação, ela perpassa, né, a humanidade desde tempos imemoriais, quer dizer, a pergunta é possível administrar o tempo? Sim ou não? Sim. É possível? Como, Wanda? Olha só, você falou isso na frente do chefe, hein, meu? Horário para trabalhar, o que é pior? Bom, não, mas ele não ouviu. Mas é o seguinte, não, na realidade, dá para administrar o tempo? Pelo fato de você ter horário para isso, aquilo, você muda o tempo? Qual é o teu nome? Nome? Daniel. Daniel, é isso aí. Ou seja, não dá para administrar o tempo. O tempo passa independente da nossa vontade, né? O que dá para fazer é talvez a gente administrar as atividades ou as tarefas que a gente faz num determinado intervalo de tempo. E a gente fazer as nossas escolhas. Eu tenho duas coisas para fazer, só tenho meia hora. O que você escolhe fazer? Então isso é a nossa competência, a nossa capacidade está aí, em escolher o que fazer durante um certo tempo, e não administrar o tempo. Bom, primeira constatação é essa aí, né? Então vamos lá. Bom, mas isso não é de todo ruim, né? Senão a gente deixaria correr, né, o barco e tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente começa com essas questões, né, que a Ivani levantou, não tenho tempo, que o tempo passa, o que eu vou fazer? O que eu faço primeiro? Chega no final do dia, o que acontece? Do que a gente é acometido? Desses sentimentos, né? Frustração, puta, não deu para fazer o que eu queria. Angústia, ansiedade, aprisionamento, você se sente aprisionado, quer dizer, eu estou preso, não posso fazer, não tenho liberdade. E... alô? Oba, Obrigado. Alô, tá.
Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, tá vendo? Isso aí. Vamos lá. Mas o que acontece? E o último tópico lá, que está muito ligado à nossa conversa aqui hoje, a tal da baixa produtividade, né? Essa é a palavrinha que o homem das cavernas não estava nem um pouco preocupado, até porque ele não tinha qualquer tipo de limitação nesse aspecto, mas hoje nós temos produtividade. Quer dizer, esse sentimento de baixa produtividade, ainda que a gente não se dê conta, ele acaba tomando conta da gente, né? E a gente, então, Ronaldo, tudo bem? Se frustra. Bom, vamos lá. Então, eu dividi esse nosso momento aqui, essa nossa conversa, em 3 etapas. Simplesmente por uma questão didática. A primeira, eu vou falar da questão da produtividade. Rapidamente. A segunda, a história do tempo, fazer uma trajetória aí desde quando começaram as primeiras preocupações efetivas do homem com relação ao tempo. E, finalmente, o tempo na prática, tentando passar algumas dicas, nem todas são aproveitáveis, mas se alguma for, maravilha, a gente vai acabar se sentindo melhor. Muito bem, então a questão da produtividade. O que é produtividade? Alguém se arrisca aí? Rogério, o que é produtividade? O que a gente consegue realizar no menor espaço de tempo. Bom, genericamente, produtividade é o que a gente consegue entregar, que é realizar, né? Entregar, dividido pelo recurso empregado. Muito bem, quais são as possíveis entregas? Vamos falar em termos de MP. Número de processos, né? Quem trabalha na promotoria recebe tantos processos, tem que dar saída neles. São as entregas. Ele vai entregar para quem? Não necessariamente vai entregar para um cliente externo, mas ele pode ter que entregar para um cliente interno. É importante que a gente tenha essa percepção desse conceito de cliente interno e cliente externo. A gente costuma colocar muito só em clientes que estão fora do nosso ambiente, da nossa empresa, da nossa organização. E não, o colega do trabalho do lado é um cliente interno, para quem nós temos que fazer uma entrega. Outra possibilidade, número de atendimentos. Quem atendimento ao público, né? Quantas pessoas atendeu? Quantidade de metros quadrados limpos, pessoal de limpeza, de faxina. Obrigado. Quantidade de lâmpadas trocadas, né? Eu trabalhei na manutenção há 6 anos, então a gente era cobrado muito. Olha, não está acendendo aqui, está piscando a lâmpada, queimou o reator, o disjuntor desligou. Então, qual que é a entrega da manutenção? Uma delas é essa, né? Quantidade de lâmpadas trocadas. Bom, tudo bem, esse é o lado verdinho da fórmula, né? Agora essa é a parte do bônus, né? Da entrega, mas tem a parte do ônus que vem embaixo. Por exemplo, material. Quanto você usa para processar tanto os processos, quanto material de consumo você usa? Né? Quanto dinheiro é investido? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu sugeri, à época que eu entrei no Ministério, o Dr. Márcio Elias Rosa era o diretor-geral, né? E acho que o Grela era o procurador-geral. Foi o seguinte, né? Na manutenção nós tínhamos 250 OS atrasadas. Aí o doutor Márcio chegou e falou, Vicente, e aí, meu, o que a gente faz? Eu falei, cara, só tem um jeito, força-tarefa, né? Reunir todo mundo das áreas e botar para limpar a área. Segundo, isso curto prazo. Segunda medida, fala com o procurador-geral para abrir um concurso, para prover as áreas regionais de eletricista e encanador. Por quê? Porque, uma coisa que nós vamos falar aí, da curva de Pareto, quem já ouviu falar? Quer dizer, 80% a 90% dos problemas de manutenção são elétrica e hidráulica. Então, nós temos que ter eletricista e encanador nas regionais. Porque não tinha sentido. Quantas vezes eu tive que mandar um técnico até Franca, ou pior, depois de Franca, até Ituverava, para cair um disjuntor. Aí era uma viatura, um motorista, era o técnico, era diária, tal. Quanto custa isso? Será que nós somos
Opa. Dá um help aqui que eu acho que apertei o botão errado. Mas quanto custa isso? Então, essa percepção de produtividade, né, de quanto a gente está gastando de recurso para fazer uma certa entrega. Eu apertei esse aqui, ó. É só apertar de novo? Ah, opa, obrigado. Agora, como é que é o... Bom, obrigado, Marcelo. Tá. Já aprendi mais uma hoje. Bom, outra coisa, combustível, né? Nós tivemos aí, até a semana passada, uma crise aí de abastecimento de combustível. Você vê como nós somos dependentes desse tipo de item, né? De recurso. Horas de pessoas. A gente não liga muito, né? Ah, manda mais 2 caras lá que resolve a parada. Quanto custa isso, né? Não é porque é Estado que não custa, custa sim. Né? E sai do nosso bolso, porque a hora que a gente sai daqui às 5 horas ou às 19 horas, ou alguns saem mais tarde, né? Você é consumidor, você é cidadão, você está pagando. Bom, agora, tudo isso é muito bom, só que o nosso problema hoje é tempo, que é um dos recursos mais escassos e mais complicados de se administrar. Né? Então, aí vem o que o Orgélio falou, entrega sobre o tempo disponível. Mas existem outros, tá? Não é só isso. Qual que é o desafio? Quando eu estava preparando essa palestra, como eu disse, eu comecei a conversar com a Sônia em fevereiro. Na hora que eu estava preparando a palestra, apareceu essa notícia no jornal. Aqui está o Correio Brasiliense, porque foi o que eu achei. Poderia ser Folha de São Paulo, Estadão, qualquer jornal, né? O relatório do Banco Mundial, de 106, 107 páginas, dizendo o seguinte: ou o Brasil melhora a produtividade, ou não vai conseguir crescer. Bom, e aí então eu falei, pô, nada mais oportuno, né? Então é a tal da percepção seletiva, né, dos psicólogos, né? Quando você está pensando num assunto, surge uma notícia dessa e casa certinho, né? Falei, legal, vamos lá. Então, como é que a gente fala de produtividade do Brasil? O povo é vagabundo. Não, o povo não é vagabundo. Vamos lá. Existe a parcela aqui estrutural, que é do governo, não é nossa. E quando eu falo governo, estou falando do governo federal. Existe a parcela nossa de capacitação de pessoas, né? Isso sem dúvida. Mas vamos lá. Só para ter uma noção, vamos falar de BRICS, né? Bloco econômico Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha o ranking de produtividade. A Rússia, 35º colocado. Não sei se dá para ver aí no fundo. Aqui, China, 78º. África do Sul, 82º. Índia, 100º. Brasil, 125º colocado no ranking. Se você pensar em termos de 195 nações da ONU, você vê que nós estamos mal, né? Em termos de produtividade. Então a coisa preocupa. Alguns exemplos de improdutividade. Isso não é novo, né? Tem um articulista chamado Cláudio de Moura e Castro, que durante muito tempo assinava a página final da Veja. Ele publicou no final da década de 90, começo do ano 2000, que 30% do material de construção é desperdiçado no Brasil. Eu vi isso pessoalmente, né? Muita gente construindo um muro, chega no final, o alinhamento precisa ter uns 30 centímetros de massa para acertar o alinhamento do muro. É material que vai. Ao lado do Ministério, eu trabalhei nos meus anos finais aqui no Ministério, lá na Casa Verde, no Patrimônio. Ao lado, construí um prédio. E como teve um problema de cair coisa no nosso prédio, eu fui lá visitar esse prédio. O cara que quebrava o saco de cimento para fazer a massa, ele quebrava assim, batia, se sobrava lá umas 300, 400, 500 gramas de cimento dentro do saco, era pouco. Pô, se você pegar um saco de 50 quilos, né, 500 gramas, você já viu quanto o cara vai deixando. Soma,
Eu conheço um cara que construiu um galpão industrial só com sobra de saco de cimento. Ele pegava, botou um aspirador, aspirando tudo, e construiu um galpão. Botou areia, naturalmente, cal e água, né? Outro, desperdício de água na Sabesp. Não estamos falando do Piauí nem do Ceará. Estamos falando da Ceará aqui em homenagem ao Francisco, né? Falando da Sabesp. 30% da água se perde das estações de tratamento de água até a casa do consumidor. Vazamento, conexão, quebra, o asfalto não aguenta o caminhão ou o ônibus e acaba arrebentando o cano. 30%. O Brasil todo ano bate o recorde de produção de grãos, né? Soja, trigo, milho, tal, feijão, 200 e não sei quantas milhões de toneladas. Só que tem um detalhe, não tem onde armazenar. Porque dentro de você produzir, não tem onde guardar, tem que ter silos, né? Ou as estradas não têm condição de escoar, ou os portos não têm condição de exportar, né? Não tem navio em quantidade suficiente, não tem a barra do porto, não é suficiente para tanta produção. Quer dizer, não pode pensar, agora isso não é problema nem nosso, nem do MP, isso é um problema do governo federal, um problema de infraestrutura. Né? Bom, e aí vem a parte nossa, né? Que é a capacitação ou treinamento. Então, as empresas estão se dando conta que o pessoal mais capacitado, mais treinado, ele produz mais, e produzindo mais, melhora a produtividade. Melhorando a produtividade, você acaba ganhando competitividade no mercado, certo? Que é a palavra de ordem hoje no mercado. E isso também se aplica a órgão público, né? A hora que você tiver pessoal treinado, e tem havido ações, pelo menos eu fiz muito curso no MP, na escola, à distância, durante o expediente, quer dizer, não precisa fazer, eu não tenho tempo para fazer à noite, ninguém vai te cobrar isso. Você pode fazer isso durante o expediente, tranquilamente. Né? A menos que pontualmente algum setor a chefia não permita, mas de um modo geral, o que eu conheço se permite. Então é uma questão só da pessoa se disciplinar. Agora a turma fala assim, não, com EAD é maravilhoso, é muito mais difícil fazer curso em EAD do que fazer presencial. Eu sei que eu sou professor no presencial e no EAD. O cara tem que ter uma disciplina muito grande, um comprometimento muito grande com ele mesmo para conseguir fazer a coisa acontecer. Mas tudo bem, vamos embora. A história do tempo. Bom, vamos falar primeiro de características, né, únicas. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Está vendo? O tempo está pegando. Bom, características únicas do tempo, né? O tempo é inelástico. O que é inelástico? Alguém ajuda aí? Não estica, não aumenta, né? Independente da demanda que você tiver, não é porque eu vou ter mais demanda que eu vou ter mais tempo para produzi-las, né? Então, é contra o elástico, não estica. Esse é um conceito da economia. Segundo, insubstituível. Passou, passou, amigo. Não tem segunda vez. Isso é tão velho quanto Heráclito, né? O Heráclito tem uma frasezinha que fala que a água do rio não passa 2 vezes no mesmo lugar. E não passa mesmo. Pode passar em outro lugar. Naquele lugar é outra água, não é a mesma. Então, o tempo é isso. Ele é insubstituível. Ele é perecível. Instantaneamente perecível. Data de validade. Agora, passou. Certo? Não é como carne, queijo, ferro, madeira, né? Não. Não tem preço. Você pega lá fala em termos de Brasil, Jorge Paulo Lemann, ou o morador na Praça da Sé e na rua, eles têm o mesmo tempo, 24 horas por dia. Ninguém consegue mais. A não ser partido político, né? Que faz um acordo e aí tem um tempo de televisão maior que o outro. Mas isso aí é um fisiologismo puro, né? Mas não é o caso normal, de pessoas normais. E é escasso, ou seja, sempre está faltando. Bom, então não adianta chorar, não adianta pedir, porque Deus não vai dar mais tempo para nós. O que nós temos que fazer é começar a administrar o que fazemos durante o tempo. Ok? Muito bem. Agora eu vou falar rapidamente, muito en passant aí, sobre as diferentes visões do tempo no tempo. Primeiro, os filósofos, né, eles acreditavam que o tempo era uma coisa mental, era um estado mental, né? Função da vivência, não é uma coisa concreta, é irreal. Bom, depois veio a teoria clássica, né, Newton, século XVI, dizendo o seguinte, não, peraí, não é assim. O tempo é o intervalo entre 2 eventos.
Então, tem um evento agora, um evento amanhã. Esse negócio que medeia esses dois eventos chama-se tempo. Depois veio Einstein, né, dizendo assim, não, tudo é relativo, depende do referencial. Se o referencial andar mais depressa que a velocidade da luz, o tempo volta para trás. Opa! Destruiu tudo que havia sido construído pelas leis da física de Newton. E aí entra a astronomia, né, ligando a questão da periodicidade, da organização das atividades humanas, que, de certa forma, volta atrás aquele resgate do homem da caverna. Né? Como é que ele faz entre colheitas? O que acontece entre uma safra de laranja e outra safra de laranja? Tá, existe um tempo. E aí surgem os calendários, né? Primeiro os egípcios, depois o romano, depois juliano, e mais recentemente o atual, que é o calendário gregoriano, né? O Dr. Paulo falou de calendário, então o calendário gregoriano, ele é de 1582, Papa Gregório XIII, né? 13. Agora, a coisa é tão polêmica que a Inglaterra, né, que era uma das poderosas nessa época aí, né, ela só reconheceu esse calendário em 1752, ou seja, 170 anos depois que o Papa Gregório, através de uma encíclica, né, tá aqui, ele decretou o calendário gregoriano. E pior ainda, né, as igrejas ortodoxas só em 1924, há menos que 100 anos atrás. Então, a coisa não é fácil, né? A coisa é complicada mesmo, complexa, mas vamos lá. Outra questão, outra abordagem em relação ao tempo, como é que o tempo é encarado nas várias áreas do conhecimento, né? Se você estiver falando com um meteorologista, o tempo para ele é clima, certo? Se você estiver falando com um físico, ou com alguém ligado à física, o que é tempo? É o tempo que eu demoro para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro, um certo percurso, né, um certo espaço. Se eu estiver falando com um músico, o que é tempo? William, tempo do músico, o que é? Compasso, né? É o compasso da música. Se você estiver falando na comunicação, o pessoal da área de comunicação, né? Por isso, a comunicação aqui não é comunicação social, né? É comunicação mesmo de comunicação e expressão, português, antigamente. É o tempo do verbo, né? Passado, presente, futuro, e todos os seus desdobramentos. E se você estiver falando na visão econômica, o tempo vem a ser jornada de trabalho. Então você vê que a mesma palavra, ela tem acepções diferentes, conforme o ambiente que você está falando, conforme o contexto que você está falando. Bom, já que a coisa é tão complexa, como é que a gente mede o tempo? Então aí surgem os vários relógios, né? Rapidamente, o relógio de sol, que não é o mais antigo, né? O mais antigo é o relógio de água dos egípcios, né? Que eles tinham um tambor de água com vários furinhos, conforme o tempo que levava para esvaziar, eles marcavam uma certa unidade, né? Se tiver um furo maior, esvazia mais rápido. Se tiver um furo menor, esvazia mais lento. O relógio de sol trabalha com a sombra, né? Algumas cidades aí do interior e da praia, a gente vê relógio de sol, né? Também. Isso é um registro histórico. Depois veio o relógio de areia, né? A ampulheta. Né? Hoje serve de adorno, mas tudo bem, mas teve o seu tempo. Aí veio o Galileu, em 1581, ele estava lá um dia na Catedral de Pisa e estava vendo o candelabro da igreja oscilando. Aí ele começou a ver que o candelabro, ele diminuía, né? A amplitude da oscilação diminuía. Só que o intervalo entre o máximo de um lado e o máximo do outro lado era o mesmo, não mudava. Como ele estava fazendo medicina, ele falou, ele estava ouvindo as batidas do coração, ele falou, pô, peraí, eu consigo saber se o coração do cara está batendo mais rápido ou mais barato se eu fizer um relógio de pêndulo. E assim ele fez. Então foi o relógio de pêndulo que Galileu inventou para dar conta de um problema que ele tinha na medicina. Depois veio o relógio à mola, que já é mais recente, né, no começo do século passado, final do século XIX, e finalmente o relógio a quartzo, esse que nós usamos hoje, que também não é tão novo, né, vai fazer 100 anos. Foi quando o pessoal descobriu o efeito piezoelétrico, né, pegando um cristal de quartzo,
apertando ele, ele tem uma diferença de potencial, uma eletricidade. Muito bem, só que é o seguinte, problema, né? Quando o homem resolveu a globalização é de 1990, é de Fernando Collor de Mello? Claro que não, né? Globalização começou no tempo dos descobrimentos, né? Quando os países lá que dominavam lá a Europa, a Península Ibérica, resolveram falar, nós temos que ir, aqui já está esgotado, vamos procurar outros espaços aí. E aí eles começaram as navegações. Só que aí, a hora que você tem um negócio, existe uma disciplina chamada método de resolução de problema. E uma das máximas é o seguinte, a hora que você resolve um problema, você tem outro. Isso é infalível, né? Puta, se eu ganhasse na loteria, eu estava bonito. A hora que o cara ganha e fala, puta, eu estou com um tremendo problema agora, o que eu faço com essa grana? Né? Aí vai falar, bom problema, né? Não sei, eu nunca ganhei, mas também não jogo, né? Tem essa também. Vamos lá. Mas, a hora que o homem começou a se lançar nos mares, surgiu um problema. O relógio de pêndulo não funciona no mar. Por quê? Porque o navio balança também. O navio balança e o pêndulo balança, vai dar problema, né? Então, a Inglaterra instituiu um prêmio, 1714, o Reino da Inglaterra, de 20 mil libras esterlinas, alguma coisa tipo, pouco menos que 100 mil reais, né? Para quem inventasse um relógio que tivesse uma precisão de 3 segundos, ou 56 quilômetros, que era mais ou menos a distância que era administrável no mar. Até porque, se você estiver no mar e olhar e ver o horizonte, o que você vê são 50 quilômetros. Então, isso bate com a visada direta, né? Por isso que as micro-ondas também são a 50 quilômetros cada torre, porque tem que ter visada direta, senão não funciona. Muito bem, hoje a nossa precisão está em 1 segundo por mês. Ok, passada essa parte, essa viagem pela história, vamos chegar na teoria, na prática, né? O que a gente faz? Então, o grande dilema do gestor, seja ele chefe, diretor, né? Você tem duas situações, tem uma pessoa ali na rede, tranquila, e tem uma pessoa afundada lá em demandas, em processos e tal. Se você tiver que pedir alguma coisa para ser feita, para quem que você pede? Hein? Pro ocupado? Pô, mas o ocupado está lá, soberbado, pô. O que é, Ivani? Ele vai arrumar um tempo para fazer. É isso mesmo ou não? Pois é isso mesmo, é a dura realidade, né? Bom, isso aí tem até uma frasezinha do Benjamin Franklin, né? Que é o cara que inventou o para-raio, entre outras coisas, né? Que ele falou isso aí, se você tiver que alguma coisa seja feita, peça para alguém ocupado. Ele sempre vai dar um jeito de fazer. Agora, se eu perguntar para você, você acha que você precisa de mais tempo? Com tudo isso que nós falamos até aqui, precisa, Wanda? Precisa? Precisa mesmo? Sônia? Um bom tempo. Mais 24 horas. Bom, você tem amanhã, pô, né? Vocês sabiam, agora que é uma brincadeirinha, né? Vocês sabiam que o único estado brasileiro em que a semana tem, nós falamos em tempo, né, calendário, a semana tem 8 dias, qual que é? E Luizão, e aí, qual que é? Essa aí eu aprendi quando eu trabalhei no Odebrecht, pô. É a Bahia. O que você quer perguntar um negócio baiano é assim, né? Você fala, quantos dias tem a semana? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e amanhã. Tudo que você pediu para o baiano, ele fala assim, amanhã. Então, bom, eu estou à vontade porque eu trabalhei no Odebrecht, então convivi muito com baiano aí, né? Muito bem. Mas, lamento, meus amigos, mas é o seguinte, se precisar de mais tempo, eu acho que não. Talvez menos atividades, exatamente. Ou planejar melhor o uso do tempo. E aquilo que não dá para fazer, relaxa, pô, né? Não tem jeito. Dá, não dá. Tudo bem, faz amanhã, faz igual o baiano, pô, amanhã. Bom, para fazer essa dicotomia aí, né, essa de
tempo, não tempo, que dá para fazer, vamos falar de duas coisas. Primeiro, das tarefas que a gente tem que fazer, que são as tarefas impostas pela organização. Então, no MP, a hora que você toma posse, você tem as atividades, as tarefas inerentes ao cargo, né? A função que você está exercendo. Bom, mas acontece que depois vem as tarefas impostas pelo chefe, pelo superior, né? Claro, estou falando sempre em coisas lícitas, éticas, tal. Nada do tipo vai pagar conta para mim, né? Isso não acontece em hipótese alguma. Mas as tarefas que ela pede extra, né? E as autoimpostas, ou seja, são aquelas que você se impõe. Você tem que ler, você tem que se atualizar, você tem que reciclar, você tem que ver as tuas coisas, você tem vida, né? A vida não é só trabalhar, nós vamos ver um slide aí sobre isso. Por outro lado, existem as categorias do tempo, né? Quais são as categorias do tempo? O tempo do funcionário, que é aquele tempo que você reserva para você, para fazer as suas coisas inerentes ao teu cargo. O tempo de supervisão, você como algum cargo de chefia, você tem que distribuir tarefas. E o chamado tempo do executivo, que é aquele tempo de delegar e controlar, né? Você delega e controla se a pessoa está fazendo. Bom, administrar, o que é administrar? Vamos lá, mais uma aí para os universitários. Quem arrisca aí um conceito, o que é administrar? Vocês aí, meninos. Tá, essa aí vem. Planejar, organizar, executar e controlar. Tá, isso aí. Tá, isso aí a gente aprende na faculdade, né? Realmente, as 4 funções do administrador. Agora, na prática, administrar é você obter resultado através de pessoas. Porque você não administra uma máquina, né? Você administra pessoas. Atribuindo tarefas e delegando responsabilidades. Que são coisas que caminham juntas, né? A hora que você atribui tarefa, você está atribuindo, de certa forma, uma certa autoridade à pessoa. E responsabilidade para ela se desincumbir daquilo. Agora, vai da chefia, né, ou do gestor, competência para atribuir uma tarefa. Nem assim, né? Está vendo o paletózinho lá? Meio apertado, né? E nem assim, né? Que o defunto era maior. Na medida certa. Ou seja, ver qual é o perfil da pessoa, né? Inclusive, interessante, esse assunto aqui hoje, o futebol é maravilhoso, né? Porque ele traz algumas contribuições bacanas. Até bem pouco tempo atrás, quando um time tinha um jogador que ele tinha, por exemplo, sei lá, não era muito bom para lançamento de fundo, do campo e tal, o pessoal fazia o cara treinar durante 5, 6 horas por dia. Exemplo do Rogério Ceni, né? Batendo 2 horas de falta para acertar o lugar que ele queria mandar a bola. Hoje, mais modernamente, o pessoal tem visto o seguinte, não, o legal é o seguinte, o que esse cara é bom? Né? E vamos explorar isso que ele tem de bom. Em vez de tentar suprir lacunas, né, de competência. Quer dizer, o cara é bom o quê? Ele é um bom fiscalizador, ele é bom em cálculo, ele tem uma visão espacial bem desenvolvida. Então, vamos aproveitar o cara e colocar ele no lugar certo, né? Então, o próprio Tite está fazendo isso com a seleção agora, na hora que monta os times, ele está pensando em caras que, dependendo do jogo do adversário, esse cara muda a tática do jogo para atender uma determinada demanda. Muito bem, premissas para uma boa gestão do tempo é ser objetivo e ser flexível. Ou seja, tem uma hora que ser objetivo, endurecer, e uma hora flexibilizar. Tem que saber a hora que fazer uma coisa e outra. Vamos a algumas dicas, então, práticas. Primeiro, alguém conhece aí, né? Todo mundo conhece. Eu me lembro que quando eu estava no patrimônio lá, tinha gente de promotoria que pedia fax com rolo. Né? Esse aí está mais moderninho, esse aí está de sulfite. Mas fax com rolo, e não abria a mão. Né? Então, tem que mudar velhos hábitos, porque, pô, não dá hoje, né? Engripa, dá manutenção, dá problema. Quanto mais peça móvel tiver, mais problema dá. Então, vamos usar os scanners, né, os digitalizadores e tal. Então, mudar hábitos. Segundo, colar post-it.
Pô, mas colar post-it com a administração do tempo? Sim. O que acontece? Você tem um plano. 2019, em dezembro de 2019, eu vou passar um Natal, por exemplo, em Nova York. Beleza. Puta, até lá tem 1 ano e meio. Tá. Cola um post-it na tela do computador, cola um post-it no espelho do banheiro, na cabeceira da cama, e todo dia você fica vendo aquele negócio. Fala, mas isso funciona? Sim, isso funciona por quê? Porque primeiro você não perde o foco. Segundo, você não esquece. Terceiro, você vê quanto você está se aproximando do seu objetivo. Então, ainda mais se for amarelo, né? É bom que seja amarelo porque ele chama mais atenção. Não é à toa que os amarelinhos são amarelinhos, né? Eles não são nem azulzinhos e nem vermelhinhos, eles são amarelinhos. Muito bem. Outro, faça uma lista, né? Quem não faz? Então você pega um papel, você pega um, sei lá, um smartphone, o OneNote, sei lá, hoje tem, o que não falta é recurso. Faz a lista, ela também ajuda você a se disciplinar, e você vai ticando, isso aqui eu fiz, tal. Isso vale para a lista de compra, né? Você vê que essa falta de combustível, muita gente tirou a bicicleta, ou mais, foi caminhando. No meu prédio eu via lá o cara do andar superior lá, todo dia ele chegava com a sacolinha do supermercado lá. Por quê? Ele pegava o carro para andar 2 quadras, e aí passou a caminhar. Então, fazer a lista é legal para você se lembrar. Registre tudo o que fez durante o dia. Quando eu entrei na Odebrecht, eu tive essa tarefinha aí, né? Eu era gerente de projeto, então uma empresa empreiteira tem porrilhão de projetos. Então, eu trabalhava em vários projetos. Então, para cada projeto que você trabalha, você marca, olha lá, o horário que você trabalhou, o que você fez, com quem você fez, uma reunião, por exemplo, com a equipe da PJ, e você vai classificar o seu tempo. Tempo perdido, você, de repente é conversar abobrinha, tempo perdido. Aqui tem que ser honesto, né? Não pode querer enganar. Pode ser juntada com outra tarefa. Tem coisa que você fala, puta, eu podia ter feito isso a hora que eu fosse fazer esse outro trabalho, não precisa fazer agora. Pode ser feito por outra pessoa, né? Às vezes você tem uma qualificação muito acima daquilo que é exigido para aquela tarefa, passa para uma pessoa que está começando, né? Para uma pessoa que não tem tanta destreza em outras tarefas e tal. Tempo excessivo, quer dizer, gastou muito tempo, e tempo produtivo. Bom, a hora que você faz isso, e se você fizer isso num Excel, de repente você pega e junta tudo, e aí você vai ter uma estatística que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Agora, não pode fazer um dia só, né? Ah, pô, eu fiz, já me encheu, tal. Não, tem que fazer durante 15 a 21 dias. A neurociências fala que você mudar um hábito, você tem que fazer pelo menos 21 dias. Todo dia. Não é 21 dias hoje, daqui a um mês, tal. 21 dias seguidos. Para que aquilo acabe entrando no seu modelo mental, né? No seu mindset. Agora, as constatações. Eu falei que eu ia mostrar uma estatística, né? O tempo improdutivo é o maior. O tempo com pessoas é alto. Quer dizer, o tempo que a gente não perde, mas que a gente gasta com pessoas, pessoalmente, telefone e tal, é muito alto. O tempo é muito fragmentado, você não faz nada continuamente, você faz, para, toca o telefone, me traz aqui tal documento. Para e volta. Aí há quem diga, né, mais uma vez aí a neurociência, você é psicóloga? Não. É o quê? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Tá. Mas há quem diga o seguinte, a hora que você para uma tarefa, para você retomar no nível que você estava de atividade, leva 7 minutos. Então, a hora que toca um telefone, você atende, ah, desculpa, foi engano. Puta, você já perdeu 7 minutos, não foi os 5 segundos do negócio. Né? Ou mais, né? 7 minutos sendo bonzinho. E o seu tempo, aquele que você usa para fazer o seu trabalho, ele é menor do que 25%. Conclusão, o que você faz? Acaba ou levando para casa, ou estendendo o seu expediente, que não é bom. Óbvio, nós vamos ver mais para frente que a vida não é só trabalhar. Né? Vamos lá. Outra dica, fazer uma coisa por vez. Parece uma coisa óbvia, né? Mas não é.
Tem muita gente que é assim, não, o cérebro é multitarefa. Não, ultimamente saíram umas pesquisas aí que por mais que você seja rápido, você faz uma coisa por vez. Só que você acha que você está fazendo multitarefa. Não está, está fazendo uma só por vez. E aí entra o tal do ócio criativo, né? Para quem já ouviu falar ou já leu, isso é um livro de um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, né? Que fala que os períodos de ócio, eles são importantes, né? Aliás, a negação de ócio é negócio, né? Então, quando você está trabalhando, fazendo negócio, você está negando o ócio. O ócio não é vagabundagem, né? O ócio é você estar dando vazão a outras possibilidades. Eu vou dar um testemunho pessoal, né? Depois que eu me aposentei, lógico. Quem estiver na fila, legal, vamos lá. Mas quem entra às 11 horas dá para fazer isso também. Então, todo dia que dá e o tempo permite, o tempo meteorologista, né, permite, eu vou para a piscina, né, e fico lá meia hora, 40 minutos, tomando um solzinho, tal, até para sintetizar a vitamina D. Mas, quem me conhecia aqui no Ministério, eu era menos bronzeado do que eu sou hoje. Estou tomando sol mesmo, né, na boa. Mas nesse tempo, eu não mergulho, não precisa nada. Eu fico lendo ou escrevendo os posts que eu vou publicar no meu blog ou no meu site. É um momento é um ócio criativo, porque lá você está liberado, então você pensa, você viaja, tal. É muito bom. E aconselho fazer, né? Outra, curta o que estiver fazendo, né? E aí também tem uma frasezinha que é do Confúcio, né? Que se você fizer aquilo que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso é verdade. Pega um negócio que você gosta, ou uma culinária, uma receita, ou tocar música, ou ler um livro, quando você vai ver, puta, meu, já são 2 horas da manhã, e amanhã eu acordo cedo para ir trabalhar. Por quê? Porque você está curtindo, você gosta de fazer aquilo, diferente de fazer por obrigação. Aliás, eu aconselho ninguém a fazer nada por obrigação. Se não gosta, meu, pede para sair, né? Ah, mas não dá para pedir para sair. Ó, dá para ser transferido. O Ministério tem muitas opções, né? Não tem, Sônia? Então. Agora, nem sempre é possível no momento que a gente quer. Mas para isso, existe um tempo, né? Tem tempo para tudo, né, Ivani? Outra, procure inovar. Ah, mas eu vou inovar como, né? Eu estava comentando com as moças aqui do TJ, né, a Raquel e a Alexandra, o seguinte, uma das palestras também que eu costumo dar é sobre empreendedorismo. Eu falo, pô, mas empreendedorismo é montar uma empresa. Não é. Empreendedorismo é você fazer alguma coisa nova, diferente, né? Você pode fazer isso no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, mudar layout. Não é, Luiz? Então, o Luiz é o rei dos layouts, pô, né? Então, mudar layout de sala, mudar layout de linha de montagem, depende de onde você está, né? Mudar a forma de fazer, a comunicação. Então, tem 1000 formas de inovar, né? Não é necessariamente montar uma empresa. Agora, a hora que você começa... Agora, para inovar, tem que ter, lógico, clima para isso, anuência, né? Principalmente em estruturas burocráticas como é o serviço público, você tem que ter a anuência da chefia, né? Mas aí, vamos tentar? Por que não? Faz uma simulação. Deu, não deu, volta atrás, né? Não tem problema. Inovar. E a hora que você inova, você fala, puta, não é que economizamos tempo? Claro. Celebrar a conquista, né? Isso é uma coisa também que a gente não está acostumado. A gente, quando eu falo, somos nós brasileiros, não faz parte da nossa cultura, né? Se você pegar, por exemplo, o alemão, sei lá, caiu um papel no chão, ele abre uma cerveja para comemorar. Nós não, a gente fala, puta, mas só isso, cara? Só isso. Quer dizer, não é só isso, é tudo isso. Quer dizer, por que não celebrar as pequenas coisas? Até porque o sucesso, já houve quem dissesse, que é a soma de pequenas conquistas. Então você vai conquistando, vai acumulando. Isso é num relacionamento afetivo, isso vale em negócio, vale em qualquer coisa, né? O sucesso é a soma de pequenas conquistas. Então, celebrar as conquistas, mesmo pequenas. Outro, faça um balanço de resultado e não de atividade. Isso é índice de empregabilidade, né? Quem, por exemplo, eu sei, ninguém está querendo sair do ministério, mas se alguém tiver com plano de sair, na hora que vai escrever um currículo,
não escreve o que fez, escreve o que conseguiu. O que você melhorou? Ah, eu implantei um sistema novo. O que reduziu? Reduziu o tempo de entrega em 1 semana. Pô, você imagina, não sei quantos mil processos são manipulados aqui no MP. Se você conseguir, através de um processo aí de digitalização, por exemplo, inovar, né? Você reduzir o tempo de tramitação em 1 semana, 15 dias, 1 mês, quanto que isso representa em termos de ganho de produtividade? Ah, não, mas se eu fizer isso aí, vai sobrar mais para mim. Será? Né? É a questão de você enxergar o copo cheio, meio vazio. Eu acho que não. Porque a hora que esse negócio começa a acontecer, isso cria um círculo virtuoso, né? Então, focar nos resultados e não nas atividades. E aí, no final do período, você faz um balanço do que você conseguiu, você fala, pô, será que não tem nada que eu possa melhorar? Coisas bobas, pequenas. Pô, de repente tem, né? Então, melhore. Ao final do dia, questione. O que aconteceria se essa tarefa não tivesse sido realizada ou feita? Ia cair a casa? O que ia acontecer? Então faz um balanço. Será que é importante isso? Às vezes não é importante. Aliás, tem uma diferença entre importante e urgente. Se você tiver que escolher entre fazer uma coisa importante e uma urgente, o que você faz? Milton Gallo, palestra. Importante. Quem faz urgente? Hã? Aonde? Não. Qual seria, Daniel? Urgente é uma questão assim de premência. Importante é uma questão de relevância. Você está comparando duas coisas distintas. Talvez tenha que pensar um pouco. Relevância ou impacto, né? Para quem estuda gestão de risco, né? Você analisa duas coisas, a probabilidade de acontecer um evento e qual o impacto que ele vai proporcionar se ele acontecer, certo? Então, mais ou menos nesse nível, nessa linha que você está pensando. Não, tudo bem, eu até concordo com você, se você for descer ao âmago da questão, isso dá uma discussão interminável. Mas, vamos usar no jargão popular, né? Entre importante e urgente, todo mundo faz urgente, porque, pô, se é urgente... Agora, se você for descer em termos de planejamento, pensar em termos de planejamento, o urgente é o que foi mal planejado. Na estúpida maioria das vezes, né, foi mal planejado, por isso que ele se tornou urgente. Mas, então, deve-se, em princípio, privilegiar os importantes, as coisas importantes. Mas eu concordo contigo que tem acepções diferentes da palavra, né? Outro, que atividades poderiam ser realizadas até mesmo melhor por outra pessoa, né? A gente tem um medo de delegar. Espera aí, o cara tem responsabilidade tanto quanto você, pô, né? Ah, mas ele não está preparado, então treine, capacite. Mas não pode justificar pela falta de capacitação de treinamento. Outra, isso que eu falei aquela hora, use o conceito de Pareto, né? Pareto, economista italiano, que já diagnosticou lá que 80% dos problemas têm origem só em 20% das causas. Todo mundo já viu Pareto aí? Já ouviu falar? Tá. Então o que acontece? Se você for analisar pegar atendimento telefônico, um telemarketing receptivo, um saque, né? Aí começa a anotar a reclamação, prazo de entrega, condição de pagamento, produto com defeito, e aí vai, né? Atraso, defeito na embalagem. Depois você planilhar, você vai ver que 80% das reclamações se concentram só em 20% de problemas. É sempre o mesmo problema. Quer dizer, não o mesmo, mas poucos itens respondem por tudo. Se você olhar um estoque, você vai falar, pô, esse estoque tem 1 milhão. Se você pegar 20% dos itens, eles respondem por 80% do 1 milhão.
É o que acontece no Brasil, né? Quantas pessoas detêm o PIB nacional? Quer dizer, você pega aí meia dúzia de bilionários, eles respondem pela maior parte da renda nacional, né? Pareto, isso aí. Então, o que acontece? No nosso caso, o ideal é que a gente gaste 20% do nosso tempo para obter 80% do resultado. Na prática acontece isso. A gente patina pra caramba, a gente dissipa, né, como a turma costuma falar, dissipa na turbina, né? Então você gasta um monte, fica esquentando, gerando calor e resultado pouco, 20% só. Precisa inverter essa lógica. Outra dica é trabalhar em bloco, né? Você reunir coisas parecidas e trabalhar de uma vez, limpar a área daquele tipo de situação. Mas como identificar o que é importante, o bloco dos importantes? Primeiro, faça um plano diário. Então aqui, por exemplo, uma sugestão qualquer, né? Plano diário de um diretor da área regional. Então, uma área regional do MP, o cara tem, sei lá, vou precisar de e tenho que entregar para. É o conceito do cliente interno. Ele tem que receber alguma coisa e passar alguma coisa para alguém. Então, vai lá, eu preciso receber o inventário da promotoria X até sexta-feira, depois da manhã. E ele tem que entregar para o Ronaldo, nem sei se é para você, Ronaldo, mas já te botei na fita aí, né? Até terça-feira, dia 20. Então, o cara sabe. Aí ele tem outra, escala de férias. Ele tem que receber do dia 2/7 dos funcionários dele e passar para a diretoria de RH, do CRH, até dia 10/7. Bom, a hora que ele tiver tudo que ele tem para receber, tudo que ele tem para entregar, ele consegue ter uma visão geral e consegue priorizar as coisas, né? Agora, se você não tiver isso registrado, você fica naquela de caçar o assunto na memória. Bom, em que situação que nós gastamos tempo? Fundamentalmente fazendo 3 coisas: ou produzindo, ou administrando, ou delegando. Pensa, o que você faz no seu dia a dia. Você faz essas 3 coisas. Bom, como é que você melhora durante o tempo de produção? Com foco. O que é isso? Você separar o essencial do supérfluo. Ser persistente, aquele negócio que eu falei lá dos 15 a 21 dias. Trabalhar em qualquer lugar, em qualquer hora. Opa, peraí, meu. Eu também tenho direito de descanso. Tem. Mas quando eu falo qualquer lugar, qualquer hora, é que depois que, em tempo de redes sociais, você vai receber um WhatsApp, ou vai receber um e-mail. Aí, se você achar que tem que responder, muito bem. Se você achar que não tem que responder, tudo bem. É uma decisão sua, né? Mas hoje a mobilidade permite isso. Quer dizer, você trabalha em qualquer lugar, qualquer hora. Bom, se você quiser, foco e produção. E esqueça as migalhas, quer dizer, aquelas picuinhas, puta, aqui faltou uma cópia para não sei quem, quer dizer, peanuts, né? Aquele negócio de migalha, não, esquece, vai no essencial, fica no coisa. Como é que você administra prioridades, né? Sempre com a visão de o mais importante, o mais prioritário, o mais impactante. Planeja o dia seguinte. Então, chega no final da tarde, amanhã eu vou fazer tal coisa. 3 ou 4 tarefas. Não vai botar 50, porque você não vai fazer. Aí vai chegar naquele negócio que a Ivani falou. Não deu tempo para fazer. Não deu mesmo. Você errou na mão. Você carregou muito. Organize-se no trabalho. Então, outra coisa, todo mundo fala do home office, né? Tá valendo o home office no MP agora? Tá, né? Todo mundo fala, porra, legal, home office e tal, né? Eu vejo, tem muita gente que chega, né? Aposentou, veste o pijama, vai trabalhar de pijama. Não. Tem que fazer o ritual. Você vai tomar banho, passar desodorante, passar perfume, botar uma roupinha e tal. E você vai na frente do computador trabalhar. Mas tem que ter organização, tem que ter atitude. Não é fazer de qualquer jeito. Incentivar os colegas, né? Tem muito isso, né? O cara fala, você que não vai dar certo, né, meu? Aliás, o vídeo lá que o William botou lá, do Mário Sérgio Cortella, quem está no MP Servidores Unidos, é bem isso, né? O cara fica torcendo e fala, não falei que não ia dar certo, né? Quer dizer, não é por aí. Se você começar no círculo virtuoso e não no vicioso,
a coisa melhora e contagia. É isso que estamos precisando, não no MP, mas no Brasil, de modo geral. E faça certo da primeira vez. Todo mundo tem tempo para fazer retrofit, né? Retrabalhar. Por que não faz direito a primeira vez? Ah, porque eu não tinha condições. Então, peça as condições. Mas não justifique depois. Quer dizer, faz antes. Então, faz certo a primeira vez. Exemplo, né? Por que a Toyota hoje é o maior fabricante de automóveis do mundo? Porque ele introduziu o sistema Toyota de produção, a filosofia just in time. O que acontece? Começou a dar um problema na linha de montagem de um carro da Toyota. A Honda a mesma coisa, a Nissan a mesma coisa. Os japoneses, para a linha. Porra, meu, nós temos uma meta para alcançar. Para a linha. Não adianta você botar mais carros para fazer mais recall. Né? O americano tem essa filosofia. Produz, depois conserta. O japonês falou, não, vou fazer a primeira vez certo. Né? Mesmo que demore um pouco mais. O que eles fizeram? Devagarzinho eles subiram, ultrapassaram a GM e bau. Nunca mais a GM foi hegemônica na questão de produção da indústria automobilística. Então vamos aprender, né, com quem já fez, né? E delegar nada mais é do que obter ajuda, né? E não tem nada de mais pedir, pô, me ajuda aí, cara, isso aqui eu não sei. Ah, mas você é diretor, pô, você não ganha não sei quanto, né? Ou você não é auxiliar de promotoria não sei quanto, não é auxiliar não, como é que chama mesmo? Não é oficial, é assistente, né? Você não é ATP, não sei o quê, tá? Então se vira, cara, né? Bom, peça ajuda, não custa nada, tá? Até porque as pessoas gostam de ajudar, e serem úteis, e colaborar. Primeiro é resistência, joga na cara, depois baixa a bola, e aí vai. Então, fique atento à meta. Você tem algumas metas, né? E as pessoas são quem se promovem. Ninguém é promovido, as pessoas se promovem. Então, depende de você fazer, se aplicar, persistir, e você vai se promovendo. Ah, mas eu estou há 5 anos esperando uma promoção. Calma, meu. Não chegou o seu tempo, né? Como diz a Ivani. Então, tudo tem seu tempo certo. Sintomas, estamos acabando já. Né? Então, pessoal, só mais... Acho que deixa eu ver. Mais 45 minutos. Não. Mais 5 minutos acaba. Ok. Fontes e sintomas de desperdício. Em que fase? Na fase de planejamento. Qual que é a razão, né? O sintoma? Objetivo não claro, objetivo obscuro, não bem definido. Isso é um problema que gera desperdício na fase de planejamento. Qualquer coisa. Numa promotoria, na engenharia, na manutenção, na contabilidade, em qualquer lugar. Objetivos claros. Problema na fase de organização. Aí entra naquilo que você falou, das regras bem definidas, né? Então, tenha regras claras, bem definidas. Não tem agora aí, todos os órgãos públicos estão com o portal da transparência? Maravilha, deixa a coisa clara, pô. Na hora de conduzir equipes, né? Capacitação e treinamento. O grande problema é esse, o problema é que não é problema de falta de treinamento, quer dizer, a pessoa não sabe, não tem culpa, pô. Ninguém deu a ela a oportunidade de saber como é que funciona. Na fase de execução das tarefas, motivação e liderança, né? Eu escrevi até um post aí, há um tempo atrás, liderança é uma coisa, chefia é outra, né? Então, motivação e liderança, não chefia. Então, por que as pessoas não executam? Porque não se sentem motivadas, e a motivação é uma coisa interna, não é externa, né? O agente externo, ele só potencializa, mas a motivação vem de moto é movimento interno. E liderança, ou seja, aquele cara que conduz, né? Aquele cara que convida, que chega junto e tal. Bom, e na fase de controle, né? Que é a quinta função lá, né? Do FAIOL, controle informações. Quer dizer, como é que você controla se você não tem informação? Feedback, né?
Então, feedback é importantíssimo para você saber exatamente em que pé que você anda. Quanto você está se aproximando da sua meta, quanto de resultado, quanto você está sendo produtivo, e aí vai. Bom, e finalmente o último slide, que é o seguinte. Bom, mas qual que é o segredo, né? Tem segredo? Aí algumas pessoas falavam, pô, você vai contar o segredo hoje? Eu falei, não, tudo bem, se isso aqui for segredo, eu vou contar. Não sei se é segredo, né? Mas é uma reflexão. Você só faz isso se você fizer o ócio criativo, parar para pensar, né? Então vamos lá. Primeiro, tem um lado profissional, trabalho. Só que o trabalho não é tudo. Ah, mas eu dependo não sei o quê. E daí? Né? E daí? A hora que fecha uma porta, abre outra. Também tenho experiências pessoais, não vou me delongar aqui. Depois, o lado pessoal, você se cuidar, pô, né? Cuidado médico, cuidado estético, você vai fazer uma atividade física, vai fazer condicionamento, sei lá, fazer alguma coisa, né? A família, né? Família é uma das poucas instituições que está se mantendo aí, né? Quer dizer, é o porto seguro, na hora que aperta o calo, é lá que você corre para pedir ajuda. Lazer e hobbies, né? Ou seja, se dê o direito de fazer um lazer e ter um hobby, né? Cozinhar, eu gosto muito de fazer pão, né? Pão com fermentação natural, levain e tal, beleza, vou lá, curto. Minha mulher fala, puta, já vai emporcalhar a cozinha? Vou emporcalhar a cozinha de farinha, porque não tem jeito, a farinha é volátil e cai no chão. Faço, tenho hobby, tenho lazer, gosto, curto. Ah, mas você está aposentado, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você arruma tempo, pega aquele cara ocupado lá, né? Ações comunitárias. Qual foi a vez que você foi, por exemplo, num asilo, né? Ou num centro de crianças aí, um orfanato, visitar? Ah, mas eu não tenho o que fazer lá. Será que não? Você sabe informática? Ensina informática. Ah, você sabe fazer origami? Né? Eu trabalho com origami há uns 15 anos mais ou menos, né? E todo ano eu vou para um congresso de origami na Colômbia, né? Quem veio me segue nas redes sociais. Pô, sabe, é um negócio bacana, entretém, une as pessoas. Quer dizer, você tem que fazer, tem ação comunitária. Eu dei muito curso para o Sebrae, gratuitamente, nas escolas da periferia, sobre um programa que o Sebrae tinha chamado Junior Achievement, que era ajudar um estudante de ensino médio a empreender, né? Pô, fiz isso em 97, 98, 99, depois eu fui do Rotary, depois eu achei que para fazer o que fazia no Rotary, não precisava do Rotary, de sair do Rotary e tal. Mas é isso, você sempre pode fazer uma ação comunitária, e isso é item de empregabilidade, aqui na terra ou no céu também, né? Alguém vai reconhecer, pô, você é um cara que doa parte do seu tempo, né? Que é a coisa mais valiosa, para ajudar alguém. Uma causa, né? Por exemplo, mesmo hoje o pessoal aí do sindicato é profissionalizado e tal, mas houve um tempo em que não era. O sindicato não tinha o licenciamento dos seus dirigentes. Pô, isso é um trabalho legal fazer também. Unir as pessoas, um centro acadêmico na faculdade, na escola. Relacionamento, como é que anda o seu relacionamento? Pega lá, uma vez por semana. Pô, quem é essa pessoa que eu não falo com ela há mais do que 2, 3 anos? Telefona, descobre. A internet tem uma grande vantagem, né? E uma desvantagem. Ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Então, eu já cansei de ver, né, casaizinhos, ontem, dia dos namorados, é que eu não fui para a área porque eu estava dando aula, dando prova até, né, esse período de prova. Mas eu já vi casal de namorado, quer dizer, os dois numa mesinha assim, de 2 lugares, um de cada lado, um no celular, outro no celular. Provavelmente estavam falando um com o outro, né, no celular. Porra, não sai de casa, cara, fica em casa, cada um na sua casa, né. Mas é isso, mas relacionamento, como é que andam nossos relacionamentos? Tira a poeira, vai lá no... Última vez que eu liguei para fulano de tal, para um parente, ou um amigo, ou um vizinho. Aperfeiçoamento, quer dizer, a gente está permanentemente demandando coisas. Eu estava comentando com o Dr. Paulo Sérgio, há 2 semanas atrás eu fui num seminário na Fiesp, né, Federação das Indústrias, sobre a indústria 4.0. O que é isso? É o que está acontecendo, é a 4ª revolução industrial. A primeira foi lá no século XVIII, depois
com a máquina a vapor, depois teve a linha de montagem de Ford e tal, no início do século passado, depois teve a informática e agora tem a revolução das coisas, da internet das coisas, né? Quer dizer, está revolucionando tudo. E a grande preocupação da Fiesp é a seguinte: como é que estão sendo formados os jovens hoje na universidade para trabalhar em que ambiente de trabalho? As relações trabalhistas estão se alterando. Não sei se para melhor ou para pior, mas é uma verdade, é uma realidade. Nós estamos caminhando para a globalização nesse aspecto. Lógico que os trabalhadores estão perdendo aquela zona de conforto, né? Inclusive com relação às suas carreiras. Eu faço um trabalho de coaching, de orientação profissional. O que acontece? Quando eu entrei na primeira indústria que eu trabalhei, eu sabia qual era o meu próximo passo. Você vai ser promovido para tal coisa, depois você vai ser tal coisa, tal. Então já tinha uma trajetória traçada. Hoje não tem. Hoje que você pode ser é promovido para o mercado, né? Olha lá, obrigado, você ganha muito, não preciso mais, né, de você e tal. E a parte espiritual, não estou falando de religião, estou falando de espiritual. A parte, nós não somos só matéria, nós temos alguma coisa de espírito, alguma energia. Então, isso precisa ser desenvolvido. Desde autoconhecimento até você trabalhar essa questão de valores, e, enfim, tudo isso aí. O desafio é grande. Não é fácil. Falar que é muito fácil, né? 1 hora e pouco, você vai dar a receita do bolo. Não é assim. Agora, que vale a pena, vale a pena. Vocês vão ver que vocês vão ter uma vida muito mais interessante. Desafios são cotidianos, mas vale a pena. É isso aí, pessoal. Aqui tem meus endereços, né? Eu tenho um site, que é esse Convincente Soluções, que é esse de gestão empresarial. O nome também foi escolhido, né? Aí, que é esse Convincente Soluções, pegando o nome, tá? Brincadeira. Eu tenho um canal chamado Gotas de Gestão no YouTube. Por que chama Gotas de Gestão? Não é para imitar o Zezé de Camargo, né? Mas é o seguinte, porque são gotas, são drops, né? Quer dizer, pequenas, são vídeos de 2, 3 minutos, para não causar indigestão, né? Então o cara vai aos pouquinhos vendo. Então fala sobre tudo, fala sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal. Tem uma página aqui, uma fanpage, que é Convincente Soluções, e tem meu WhatsApp aqui, ok? É isso aí, galera. Ok? Se houver alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma coisa que ficou aí, eu estou à disposição, se eu puder. Alguém? Levanta a mão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá, gente. Vicente, muito obrigada. Eu é que agradeço. Um prazer. Eu que Super agradeço. Vicente. Obrigado. Gente, muito obrigada. Esse é o Vicente, ex-funcionário do Ministério Público, que deu essa grande palestra pra gente. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado pela paciência de ficarem até agora me ouvindo aqui. Valeu, viu? Eu estou à disposição. Obrigado. Mesmo que alguém tiver que mandar alguma coisa... o Marcelo me perguntou se alguém tiver interesse nesses slides aí, eu vou disponibilizar para o Marcelo, né, ou para o MP, e aí depois replica, façam o que quiserem, à vontade. Vai para o YouTube. Vai colocar no YouTube a palestra. Eu duvido que alguém vai assistir de novo. Paulinho, você quer ainda passar? Não, pode deixar assim mesmo.